Então o exercício 10 diz assim, ó, considere um prisma reto feito de vidro muito fino, com as dimensões dadas na figura e contendo líquido até a altura de 16 centímetros. Ele não está indicando, está bem pequenininho aqui as dimensões, mas aqui ó, essa dimensão é 30, essa dimensão aqui é 15 e essa dimensão aqui é 10 centímetros. Ele está dizendo que o líquido, que é o que está numa cor aqui mais escura, está numa altura de 16 centímetros. Não vou colocar a unidade de medida, tá? No final a gente coloca. Imagine que esse prisma seja colocado sobre uma superfície horizontal, apoiado sobre uma das faces laterais de menor área. Nessas condições, a altura do líquido será. Pessoal, então assim, é como se você tombasse esse prisma. Tá? Ele está em pezinho ali, a gente vai tombar, mas tombar para onde? Tombar de tal forma que a menor face lateral esteja no chão. É isso que ele está falando. Então, vamos pensar aqui no seguinte, ó. Vamos pensar aqui nas áreas, nas faces laterais. Você tem 4 faces laterais, mas elas têm a mesma área 2 a 2, concorda comigo? Porque a área da frente é a mesma da de trás e essa área lateral aqui é a mesma que está desse lado. Então, a área que você está enxergando na tua frente, frontalmente, é 15 vezes 30. Então, vou chamar aqui de área da face 1. Tá? Área face 1. Então, 15 vezes 30. Isso aqui vai dar 450 centímetros quadrados. E a área face 2 vai ser quem? Essa lateral que é 10 vezes 30. Não é vezes 16, tá? A gente está falando inicialmente do prisma todo. Então, 10 vezes 30. Que dá 300 centímetros quadrados. Então, essa face vai tombar, esse prisma ele vai tombar para a menor face lateral. Ó, sobre uma face lateral de menor área. Então, vai tombar sobre essa aqui. Então, a gente vai ter um novo sólido. Um novo sólido não. Vai ser o mesmo sólido, mas a gente vai olhar para ele sob uma outra perspectiva. Então, quando a gente deitar esse sólido, ele vai estar assim, ó, mais ou menos assim. De tal forma que essa aqui é a menor face, tá? Não leve em consideração tanto a figura, porque ela é meramente ilustrativa. Mas a gente vai supor, tá, que ele tombou para essa face aqui, ó, 30 por 10. Tá? Então, você tem aqui o 30 e o 10, aqui só pode ser quanto? A outra dimensão do prisma? 15. Ok? O que não vai muito nos interessar, tá? Nesse momento. Mas eu quero que você veja que a face que está no chão agora é a menor face lateral. A que tem menor área. Essa aqui, ó. Muito bem, vamos calcular o volume de água que tem aqui, o volume de líquido que tem aqui, né? Para eu saber o volume do líquido, o que eu vou fazer? Se você olhar para a forma que está mais escura, que também é um prisma um pouquinho menor. Se eu fosse calcular a área do prisma todo, eu faria 10 vezes 15 vezes 30. Só que eu não quero calcular o volume do prisma todo, eu quero calcular o volume do líquido. Então, eu vou fazer 10 vezes 15 vezes a altura do líquido que está, que é 16. É isso aqui, ó. 10 vezes 15 vezes 16. VL para a gente é volume do líquido. Então, o volume do líquido aqui, ó, vai ser igual a 10 vezes 15, 150. E 150 vezes 16 dá 2.400. Então, 2.400 centímetros cúbicos. Esse é o volume do líquido. Quando esse cara tombar, o volume de líquido que vai estar ali dentro vai ser o mesmo, não vai alterar em nada. O volume que está ali dentro. Só que como aqui você tem na base uma superfície maior, né, do que a que está aqui, porque aqui 15 vezes 10 é 150,
e aqui agora você tem 30 vezes 10, que é 300, a base é maior, então significa que essa altura aqui possivelmente vai diminuir. Então ele vai estar numa altura aqui que eu não sei quanto é, que eu não conheço essa altura e eu vou chamar ela de x. Só que concorda que o volume de líquido que tiver aqui vai ser o mesmo volume que tinha antes? Então vamos calcular esse volume aqui, ó, do líquido que está aqui, ó. Ai, Jesus Cristo. Espera aí. Agora vai parar com isso. Então, desse líquido que está aqui, ó, até essa altura. Bom, qual que é o volume desse líquido? Vai ser o seguinte, ó. 30 vezes 10. Vou colocar vezes 15? Não, porque aqui se eu colocar vezes 15, eu vou estar calculando o volume do sólido inteiro. Eu só quero do líquido. Então, eu vou fazer vezes x. Isso é igual a quanto? Ao volume do líquido de quando ele estava em pé, que é 2.400. Então, você vai ter aqui, ó, 30 vezes 10, que dá 300. 300x igual a 2.400. O 300 passa dividindo. 2.400 divididos por 300 dá 8. 8 centímetros. Então, letra A. Pessoal, o 11 diz assim, ó. A figura apresenta um prisma reto, cujas bases são hexágonos regulares. Bom, se o prisma é reto e a base é um polígono regular, um hexágono regular, significa dizer que esse prisma é regular. Aí, os lados hexágonos medem 5 centímetros cada um. Então, são essas arestas da base aqui, ó, que é 5 centímetros. E a altura do prisma mede 10 centímetros. Tá aqui, ó, 10 centímetros. Que nesse caso, a aresta lateral coincide com a altura porque o prisma é reto. Tá? E ele quer que você calcule o volume do prisma. Ah, esse aqui é mais de boazinha. Ó, volume do prisma é área da base vezes a altura. Como a base é um hexágono regular, a gente precisa só lembrar da fórmula da área do hexágono regular, que é a seguinte, ó, 3L quadrado raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter o seguinte, ó, 3, qual que é o lado do hexágono? O valor da aresta da base é 5, então 5 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, a área da base vai ser igual. Então, 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Então, vai ficar 75 raiz de 3 sobre 2. Bom, achei a área da base. Isso aqui, centímetros quadrados. A área é centímetros quadrados, né? Ou metros quadrados, depende da unidade de medida que o exercício está te dando. E volume, medida cúbica. Então, só aplicar aqui na formulazinha, né? Volume, então, é a área da base, que é 75 raiz de 3 sobre 2, vezes a altura, que é 10. Ó, o 10 dá para simplificar com 2, então aqui fica 1 e aqui fica 5. Divide 10 por 2 dá 5. Só posso simplificar porque está multiplicando. Se estivesse somando, eu não poderia fazer isso. E aí você vai ter 5 vezes 75, dá 375. Então, 375 raiz de 3 centímetros cúbicos. Está aí. De uma viga de madeira de seção quadrada de lado 10 centímetros, extrai-se uma cunha de altura 15 centímetros, conforme a figura. O volume da cunha é... Aí você pensa assim, cara, o que é isso? Viga, aí cunha, e aí dá até uma confusão, né? Mas na verdade é assim, ó, o que eu quero que você imagine? Imagine essa situação aqui, ó. A viga que ele está se referindo é algo que inicialmente estava assim, ó.
Era como se fosse um bloco retangular, tá? Como se fosse o prisma que estava aqui no exercício anterior. Não, no exercício número 10, tá? Mas deitado, né? Caído. E aí ele pegou e cortou no meio. Cortou no meio aqui, mas pela diagonal. E aí sobrou aquele desenho. Tá? Então isso aí que ele está se referindo que é a cunha. Que é uma cunha. Seria metade ali do todo. Então, o que você pode fazer para resolver isso? Você pode pensar nisso como um prisma triangular, reto. Né? Se você olhar para essa figura aqui, veja que ele está deitado. Né? O que a gente considera como base são os polígonos que são paralelos. Então, os polígonos que são paralelos aqui são os triângulos, né? Paralelos e congruentes. Então, a base do meu prisma é esse triângulo aqui. Ou você pode fazer o seguinte, você pode calcular o volume disso tudo, né? E depois dividir por 2, porque é metade do volume. Né? Eu acho mais fácil você calcular tudo e depois dividir por 2. Então, o que vai ser o volume desse prisma? O volume do prisma sempre é o quê? A área da base vezes a altura. Muito bem, pessoal. A base, se a gente considerar o prisma todo, antes dele ser cortado, é um retângulo. Tá? De dimensões, quanto? 10 por 15. Então, a área da base vai ser 10 vezes 15, que seria a área desse retângulo aqui, ó, todo em azul. E a altura do prisma é esse segmento aqui, ó, que é 10. Professor, mas a altura não tinha que ser o que está... Veja que esse prisma está deitadinho, bonitinho. Então, o que a gente está fazendo é olhando para as bases que são paralelas. Tá? Como aqui esse triângulo é paralelo ao de trás, então eu estou considerando isso como base. Tá? Então, por isso que eu estou olhando a altura aqui deitado. Tá? Então, o volume desse cara inteiro vai ser 100 vezes 15, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 15 dá 1.500. Então, o volume desse cara é 1.500 centímetros cúbicos. Mas o volume dessa figura que eu quero é metade, né? Então, o volume... Vou colocar aqui, ó, o volume da cunha VC é 1.500 divididos por 2. 1.500 divididos por 2 dá 750. Centímetros cúbicos. Tá aí. Então, antes de resolver esse exercício, a gente vai falar um pouquinho do cubo. O cubo é um prisma. Um prisma bem interessante. Então, vou desenhar aqui meu cubinho. E é uma figura assim, ó. Tá? Vamos olhar para esse sólido, mas pensando nele enquanto prisma. O que acontece com o cubo? O cubo ele tem todas as mesmas dimensões. Então, as arestas da base são todas A, chamando de A, e a altura também é A. As arestas laterais é tudo A, tudo a mesma medida. Aí a gente pode calcular a área lateral, a gente pode calcular a área total, a gente pode calcular o volume. Tá? Para o cubo aqui vai interessar bastante para a gente a área total, volume e diagonal dele. Tá? Então, vamos começar aqui pensando na área total desse cara. Vamos pensar aqui na área total. Não estou resolvendo o exercício ainda, tá? Estou falando do cubinho para a gente entender o que acontece com ele. Área total. A área total eu sei que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, vamos calcular a área lateral. Vamos começar com esse cara aqui, ó. Bom, área lateral. Se você notar, tem 4 faces em volta desse cubo, né? A lateral dele, que é o quadrado da frente, o de trás, e esses dois que estão na lateral dele. Tá? Como ele é um prisma regular, porque a base é um quadrado, então o que eu posso fazer para calcular a área lateral? Eu posso pegar a quantidade de faces que ele tem e multiplicar pela área de uma face. Então vamos lá. A área lateral vai ser quanto?
Bom, quantas faces laterais o cubo tem? 4. Lateral, tá? Quanto que é a área de uma face lateral? Ó, se a gente for calcular a área desse quadradinho aqui, ó, é A vezes A. Então, a área lateral do meu cubo vai ser 4A ao quadrado. Agora vamos calcular a área da base. Bom, a base também é um quadrado de lado A. Então a área da base vai ser A vezes A. Então a área da base vai ser A ao quadrado. Aí vamos calcular a área total, que é o que interessa para a gente. Então a área total vai ser a área lateral, que é 4A quadrado, mais 2A ao quadrado. Isso aqui fica quantos A ao quadrado? 6. Então, diferente dos outros prismas, que a gente tem que olhar com um certo cuidado, é só você pensar, quantos quadrados formam o cubo? 6. Então, a área de um quadrado é ao quadrado, multiplica por 6. Pronto, essa é a área total do cubo. Muito simples. Mas note que a gente pode usar a área total de um prisma porque o cubo é um prisma. Então, por isso que funcionou, deu certo. Então, eu quis deduzir aqui a fórmula do cubo para vocês usando a área total de um prisma, porque o cubo é um prisma. Então, a gente tem a área total dele. Agora, se a gente for pensar no volume desse prisma, bom, como é que eu calculo o volume de um prisma? A área da base vezes a altura. Muito simples, porque a área da base a gente já tem. A gente calculou ali, é A ao quadrado. E quanto que é a altura do prisma? É A. A altura do prisma é A. A quadrado vezes A fica quanto? A ao cubo. Então, o volume do nosso prisma é A ao cubo. Tá aí. E uma outra coisa importante, que eu vou falar porque é importante, mas não vai ser usado no exercício, é a diagonal do cubo. O que é essa diagonal do cubo? É um segmento que passa por dentro dele assim, ó. É esse segmento aqui, ó. Está passando por dentro do cubo, tá? E para descobrir o valor desse segmento, que eu vou chamar de D, que é a diagonal do cubo, a gente vai ter que analisar algumas coisas. Primeiro, tem um segmento que está aqui no chão, que é a diagonal da base, ou diagonal da face, que eu vou chamar de Dzinho, que ela está colada no chão. É a diagonal do quadrado. E o segmento que está lá atrás, que eu vou fazer de verde, que é justamente a aresta do cubo. Bom, vamos ter que pensar um pouquinho nessa situação aqui. Vamos olhar primeiro para a base do cubo. A base do cubo é um quadrado. Então eu vou desenhar esse quadrado aqui. Está ali. Estou desenhando a base do meu quadrado. A base do meu cubo, perdão. Então dimensões A e A. E tem aquele segmentinho em roxo, que é o Dzinho. Se você notar, isso aqui é um triângulo retângulo, certo? E quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras diz? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Então eu vou ter aqui, ó, que Dzinho quadrado é igual a quadrado mais a quadrado, fica 2a quadrado. Olha que maravilha. Guarda isso aqui que você vai precisar. Muito bem. Aí você tem um outro triângulo aqui, ó, que eu vou destacar ele, que ele está em perspectiva. Esse triângulo aqui, ó, eu estou destacando em marrom, que tem os segmentos verde, vermelho e roxo, ele está em perspectiva, mas ele é um triângulo retângulo.
Tá? Por que ele é um triângulo retângulo? Porque as arestas laterais do cubo são perpendiculares aos planos da face. Então ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Então eu vou pegar esse triângulo retângulo e vou desenhar ele aqui para vocês de frente. Tá? Porque ali ele está em perspectiva, você não está conseguindo enxergar direito. Então eu vou pegar esse cara e desenhar aqui. Ó. Aí eu vou destacar o seguinte, eu vou destacar o segmento em vermelho, que é o que a gente está procurando, que é o Dzão. Vou destacar o segmento em roxo, que é o Dzinho, que a gente já tem uma informação sobre ele. E vou destacar o segmento em verde, que é justamente a aresta do cubo. Que é o Azinho. Como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso novamente aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, Dzão ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A quadrado mais D ao quadrado. Gente, mas olha que maravilha, eu tenho D ao quadrado. Ó, o D ao quadrado está aqui, ó, e ele é 2A ao quadrado. Então, eu vou substituir, ó, D quadrado igual A quadrado. D quadrado é 2A ao quadrado. E 2A ao quadrado mais A ao quadrado fica 3A ao quadrado. E aí eu vou extrair a raiz dessa birosca toda. Bom, raiz quadrada de 3A quadrado. Então, a diagonal desse cubo vai ser calculada o seguinte. Ó, raiz quadrada de A ao quadrado vai ser A. E raiz de 3 não é exata, fica dentro do radical. Então, é assim que a gente calcula a diagonal de um cubo. Então, se eu disser para você assim, a aresta do cubo vale 2, quanto que é a diagonal dela? 2 raiz de 3, que é esse segmento em vermelho. A área total é 6 vezes 2 ao quadrado, e o volume é 2 ao cubo. Então, essas aqui são as três fórmulas que você precisa saber do cubo. Essa aqui e essa aqui. Tá? Área total 6 ao quadrado, volume ao cubo, diagonal do cubo A raiz de 3. Beleza, agora a gente vai para o exercício. Então, exercício número 13 diz assim, ó, aumentando em 2 centímetros a aresta do cubo 1, obtemos um cubo 2, cuja área da superfície total, então a área total, aumenta em 216 centímetros quadrados em relação ao cubo 1. Meu Deus. Determine a medida da aresta do cubo 1, o volume do cubo 2. Bom, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos olhar para a superfície total de cada cubo, porque ele está dizendo, ele tá nos dando a informação no enunciado sobre a área total. Então vamos analisar aqui o cubo 1. E vamos colocar aqui o cubo 2. Muito bem. O cubo 1, qual que é a área total dele? Se a gente for pensar, né? A gente já sabe que a área total do cubo é você pegar a aresta dele, elevar ao quadrado e multiplicar por 6. Então, a área total desse cubo 1, eu vou chamar aqui ó, de A1, vai ser igual a 6A ao quadrado. Que foi o que a gente viu ali há pouco. Agora, a área total desse cubo 2 vai ser 6 vezes a aresta dele ao quadrado. Só que a aresta dele ali não é A. É A mais 2 e essa aresta eu vou levar ao quadrado. Aí, lembrando aqui do enunciado, aumentando a aresta em 2 centímetros de um cubo 1, obtemos um cubo 2, cuja superfície total aumenta em 216 centímetros quadrados em relação ao cubo 1. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim, ó, que a área total do cubo 2 é você pegar a área do cubo 1 e somar com quanto?
216. É exatamente isso que ele está dizendo. Ó. Que pelo fato de você ter aumentado em 2 aqui, ó, a área aumenta em 216 centímetros quadrados em relação ao cubo 1. Então significa que se você pegar a área do cubo 1 e somar com 216, vai dar a área do cubo 2. Ok? Bom, aí a gente vai substituir as coisas, né? Onde está A2, a gente vai colocar essa expressão. E onde está A1, a gente vai colocar essa expressão. Vamos ver o que acontece aqui. Então, vou ter o seguinte, ó. 6 vezes A mais 2 ao quadrado. Isso aqui é o A1, a área 1, que é 6 ao quadrado, mais 216. Bom, cuidado com isso aqui, cuidado com essa expressão aqui, ó. Isso aqui é um produto notável. Então, eu vou resolver aqui do ladinho, que é o A mais 2 vezes o A mais 2. O erro que os alunos costumam cometer é falar que isso aqui é ao quadrado mais 4. Na verdade, é aquela história do quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vocês normalmente não lembram, então por isso eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Porque A mais 2 ao quadrado é você pegar o A mais 2 e multiplicar por A mais 2. Então vou aplicar a distributiva aqui, ó, só para ver quanto é que chega essa expressão. Então eu vou ter o seguinte, ó, A quadrado mais 2A mais 2A mais 2 vezes 2, que é 4. Então a gente vai chegar aqui em A quadrado mais 4A mais 4. Se você lembrar, vai ser a mesma coisa que você pegar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo, que em algum momento lá no sétimo ano vocês estudaram isso. Então vamos colocar aqui, ó, 6 vezes a expressão que eu achei, que é quanto? A quadrado mais 4A mais 4 igual 6A quadrado mais 216. Vamos aplicar a distributiva, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. 6A ao quadrado, 6 vezes 4, 24, então fica 24A. E 6 vezes 4, 24. Isso é igual a 6A ao quadrado mais 216. Bom, 6A ao quadrado está em ambos os membros com o mesmo sinal, então eles vão se anular, porque quando um passar para o outro lado vai passar negativo e vão se anular. E aí a gente vai ter aqui, ó, 24A igual 216, o 24 que estava somando passa para outro membro subtraindo. Então a gente vai ter 24A igual 216 menos 24 dá 192. Então, o A aqui para a gente vai ser 192 divididos por 24, que dá 8. Então, eu achei o A, que é 8 centímetros. Vou voltar lá no meu exercício. Então, letra A, ele quer saber a medida da aresta do cubo 1. Como a medida da aresta do cubo 1 é A, então a resposta aqui é 8, que foi o que a gente achou lá embaixo. Então, 8 centímetros. E B, ele quer saber o volume do cubo 2. Então, como o A é 8, então a aresta desse cubo aqui vai ser 8 mais 2, que é 10. E a gente já sabe calcular o volume de um cubo, que é você pegar a aresta dele, né, e elevar ao cubo. Como a aresta desse cubo aqui, ó, é 10, então vai ficar 10 ao cubo. Vou colocar AC aqui para você não confundir com o A que a gente achou lá embaixo, tá? É que esse AC é a aresta desse cubo 2 aqui, ó, que nesse caso é 10. Então, o volume, 10 ao cubo, dá 1000 centímetros cúbicos. Então, a resposta aqui, ó,
Só uma coisa interessante desse exercício é assim, ó. Se você pegar o cubo 1 e calcular o volume dele, vai ser 8 ao cubo, certo? Porque a aresta dele é 8. Se você fizer 8 ao cubo, vai dar 512. Então, caso você quisesse calcular o volume desse primeiro cubo. E também a gente pode pensar na área total. Tá? Se ele pedisse a área total do primeiro cubo, seria 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, 6 vezes 8 ao quadrado. E o volume do segundo cubo seria 6 vezes 10 ao quadrado. Bom, então, a área total do cubo 1 seria 64, que é 8 ao quadrado, vezes 6. Isso dá 384. E a área total do cubo 2 dá 100 vezes 6, que dá 600. Será que bate com o que o enunciado está dando? Ele está dizendo que a área do cubo 1 é 216 a mais que a área do cubo 2. Será que se a gente fazer a diferença aqui dá 216, essa diferença? Sim, né? Se você pegar 600 menos 384, dá exatamente 216. Então bate com o que o enunciado está falando para a gente. Então, o exercício 16 fala assim, ó, as dimensões de um paralelepípedo retângulo são inversamente proporcionais aos números 12, 6 e 4. Se sua área total é 88 centímetros quadrados, o seu volume em centímetros cúbicos será. Bom, o paralelepípedo reto-retângulo, bloco retangular, é tudo a mesma coisa. Tá? E esse cara, ele tem um formato especial que eu gostaria de falar algumas coisas dessa figura antes de propriamente ir para o exercício. Então, quando a gente pega aqui ó, o paralelepípedo reto-retângulo, ele é uma figura mais ou menos assim. Ó. Ele é um prisma. Por que ele é um prisma? Porque se você olhar para as bases dele, são polígonos congruentes, né? Paralelos, e tem faces laterais que são paralelogramos. Tá? Note que ele é um prisma reto, mas não necessariamente ele é regular. Porque se você observar aqui as bases dele, né, o que a gente está considerando como base são retângulos. Tá? Muito bem. Algumas características, né, do paralelepípedo reto-retângulo. Ele vai ter 3 dimensões. Vai ter largura, comprimento e altura. Eu vou chamar aqui de A, B e C. Beleza? Então, assim, a gente já sabe calcular a área total de um prisma. Então, como é que a gente faz a área total? A área total que a gente denota por AT, a gente sabe que é o quê? Área lateral mais 2 vezes a área da base. Isso aqui de qualquer prisma. Então, com aquelas variáveis ali, vamos tentar achar a área lateral. Como ele é um prisma que não é regular, a gente vai ter que calcular cada face lateral individualmente. Tá? Se você olhar com um pouco mais de cuidado, você vai ver que as faces laterais têm a mesma área 2 a 2. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se você observar essa área aqui que eu estou destacando em verde, ela vai ser igual a essa aqui. Porque as dimensões é B e C. Tudo bem? Se você olhar para a face frontal aqui, ó, que está na tua frente, que eu estou destacando em amarelo, você vai ver que ela tem a mesma área que do fundo. Eu também estou destacando em amarelo, porque as dimensões é A e C. Beleza? Então, quantas vezes tem a área B vezes C? São 2 vezes. Certo? Ó, 2 vezes BC. Por que 2 vezes BC? Porque eu tenho esse retângulo aqui de área BC em verde e o do outro lado. Estamos falando da área lateral. E aqui, ó, 2 vezes AC. Por que 2 vezes? Porque você tem esse retângulo aqui na frente e o retângulo no fundo. Então, 2AC. E a área da base? Se a gente for calcular a área da base,
desse paralelepípedo retângulo, você vai notar que é esse segmento aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho aqui no chão, ó, que tem área A vezes B. Lembre que a área da base é uma só, tá? Então a área da base aqui pra gente é AB. Então a gente tem área lateral, tem área da base, vamos colocar lá na área total. Então olha só, área total é igual à área lateral. A área lateral é 2BC mais 2AC. E mais 2 vezes a área da base. A área da base é quanto? AB. Olha só que interessante. Esse é um prisma que a gente chama assim, é um prisma especial, né? Porque como ele tem 3 dimensões, olha só como é que a gente pode escrever a área dele. 2 vezes AB mais 2 vezes BC mais 2 vezes AC. Nos livros didáticos você vai encontrar assim, ó, que a área total de um paralelepípedo retângulo é 2, abre parênteses que multiplica AB mais BC mais AC. Então, o que eu quero que você entenda é que isso aqui é uma forma para esse prisma que a gente chama de paralelepípedo retângulo, paralelepípedo reto retângulo ou bloco retangular. Ok? Mas o que a gente está usando é a área total de um prisma. Ah, por que você fez assim então? Porque esse aqui é um prisma que a gente chama, é um prisma especial que a gente estuda, porque ele tem a característica de todas as faces serem retângulos. Então a gente estuda ele de uma forma mais especial. Tá? Mas eu não lembro qual que é a fórmula da área total do paralelepípedo reto retângulo. Tudo bem, usa a área total do prisma, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Mesma coisa. A gente também pode pensar no volume. Então aqui a gente falou de área total. Como essa figura é um prisma, eu posso vir aqui pensar no volume. Bom, como é que eu calculo o volume de um prisma? O volume de um prisma que a gente viu é você pegar a área da base desse prisma e multiplicar pela altura dele. Muito bem. Volume. A área da base do meu prisma a gente já tem, está aqui, ó, que é A vezes B. E a altura vai ser quem? O Czinho. Então o volume do prisma, desse prisma, né, que é o paralelepípedo retângulo, é o produto das 3 dimensões. Que isso aqui em algum momento talvez você tenha estudado lá no teu fundamental. Tá? Então, 2 informações importantes que a gente precisa saber do paralelepípedo retângulo, que é a área total e o volume. Agora vamos para o exercício. Então, ele diz que as dimensões, ou seja, essas dimensões aqui, A, B e C, são inversamente proporcional aos números 12, 6 e 4. O que significa dizer inversamente proporcional? É assim, ó. Quando a gente fala de proporcionalidade, a gente vai ter que imaginar uma constante K, que é uma constante de proporção. Então, olha só. A dimensão A é K sobre 12. Por que K sobre 12? Porque ele está dizendo que é inversamente proporcional. E se fosse diretamente proporcional, seria 12 vezes K. Diretamente proporcional você multiplica a constante, e inversamente proporcional você divide a constante por esse valor. Tá? Aí B vai ser K sobre 6. E o C vai ser K sobre 4. Ah, mas quem que é esse K? É a partir das informações que a gente vai descobrir. Então ele está dizendo que a área total é 88 centímetros quadrados. Então deixa eu escrever isso aqui, ó. Área total, vou só puxar o que está no enunciado ali, ele está dizendo que é 88 centímetros quadrados. Aí assim, ó, no lugar de AT, eu vou colocar 88. No lugar do A, eu vou colocar K sobre 12. No lugar do B, eu vou colocar K sobre 6. No lugar do C, eu vou colocar K sobre 4. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes
Estou usando a fórmula de área total. Que multiplica quem? O A, que é K sobre 12, vezes o B, que é K sobre 6, mais B vezes C, então K sobre 6 vezes K sobre 4, mais A vezes C, então K sobre 12, vezes K sobre 4. Tudo isso aqui é igual à área total que ele está fornecendo para a gente, que é 88. Então, o 2 que está multiplicando tudo isso aqui, ele vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar assim, ó, já vou fazer as continhas aqui dentro do parênteses. Ó. K vezes K vai ficar K ao quadrado. 12 vezes 6 dá 72. Mais K vezes K, K ao quadrado. 6 vezes 4, 24. K vezes K, K ao quadrado. 12 vezes 4, 48. Isso é igual, então 2 passou dividindo 88, então 88 divididos por 2 dá 44. Beleza? Tranquilo até aqui? Então vou fazer o MMC entre 72, 24 e 48. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Ó. Primeiro 2, aqui fica 36, 12, 24. Depois dá por 2, fica 18, 6 e 12. Continua dando por 2, dá 9, 3 e 6. Continua por 2, dá 9, 3 e 3. Aí dá por 3, fica 3, 1, 1. E mais uma vez por 3, 1, 1 e 1. Então a gente vai ter aqui, ó, 2 à quarta, que dá 16. 16 vezes 3, 48. E 48 vezes 3 dá 144. Esse é o MMC desses três números ali. 144. Mas, professor, por que você está tirando o MMC? Como eu tenho soma de frações com denominadores diferentes, eu tenho que fazer isso. Então, vou colocar aqui, ó, 144 nesse primeiro membro. E vou colocar aqui, ó, 144 no segundo membro. Então vamos lá, 144 divididos por 72 dá 2. 2 vezes k ao quadrado, 2k ao quadrado. Estou fazendo aquela história lá do divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Tá? Mais 144 divididos por 24 dá 6. 6 vezes k ao quadrado, 6k quadrado. 144 divididos por 48 dá 3. 3 vezes k ao quadrado, 3k quadrado. E aqui, ó, 1. Então, 144 divididos por 1 dá 144. E 144 vezes 44 dá 6.336. Então, ó, os denominadores são iguais em ambos os membros aqui. Só tem uma fração, posso simplificar, né? E aí eu vou somar aqui os caras que têm as partes literais iguais. Então, vou ter 2k ao quadrado mais 6k ao quadrado mais 3k ao quadrado. Então, fica 9, 11k ao quadrado. Então, vou ter o seguinte, ó. 11k ao quadrado igual a 6.336. O 11 ele vai passar dividindo. Então, vou ter aqui, ó, k quadrado
igual 6.336 divididos por 11. Isso aqui vai dar 576. Então, k quadrado é igual a 576. Se você extrair a raiz quadrada de 576, tenho quase certeza que dá 24. Então, achamos esse valor de k. Bom, se a gente achou o valor de k, olha só que interessante. A gente tinha que o A era k sobre 12, o B era k sobre 6 e o C k sobre 4. Então, o que eu vou ter aqui? 24 sobre 12, que dá quanto? 2. Esse 2 aqui, eu vou colocar ele em centímetros, porque a área total, se você olhar no enunciado, está em centímetros quadrados. Então, essa dimensão aqui está em centímetros. K sobre 6, eu vou ter 24 divididos por 6 é igual a 4 centímetros. E por fim, 24 divididos por 4, que é igual a 6 centímetros. Muito bem, então eu tenho as dimensões do meu paralelepípedo reto retângulo. E ele quer saber o volume. O que ele perguntava no final é o volume. Como eu já tenho as dimensões, o volume desse paralelepípedo é o produto das três dimensões. Então, 2 vezes 4 vezes 6. Então, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 6, 48. Então, o volume desse paralelepípedo é 48 centímetros cúbicos.